Ouça agora o programa Fonte de Esperança, uma meditação diária sobre os problemas decorrentes do dia a dia. Áudio número 8 do tema Obras da carne, fruto do Espírito. No programa anterior, falamos de 3 verdades que os cristãos precisam saber sobre o Espírito Santo. Se você não ouviu o programa de ontem, solicite-nos pelo WhatsApp 62984990001. Vou repetir, 62984990001. Terminamos o programa ontem com a seguinte pergunta: como se explica a Santíssima Trindade? E ouvinte, o Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de 3 pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às 2 outras. Em João 17, verso 5, Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. Em João 14, verso 10, Jesus diz a Felipe: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Daí você pergunta: onde encontro na Bíblia maior detalhe sobre a atuação do Espírito Santo na Trindade? Veja o que diz 1 Coríntios 2, versos 10 ao 14. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo e Jesus Cristo, em que este é glorificado por aquele. O próprio Jesus reivindicava plena divindade para o Espírito Santo. Em João 14,16, lemos: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Nessas palavras, Jesus afirmou que tudo quanto pode ser afirmado a respeito de sua natureza, pode ser dito a respeito do Espírito Santo. Por isso, a Bíblia dá testemunho da divindade do Espírito Santo como a 3ª pessoa da Trindade. O Salmo 104, verso 30, revela o Espírito Santo como Criador. Atos 5, verso 3 e 4, o apóstolo Pedro se refere a Espírito Santo como Deus. E em Hebreus 9, verso 14, o autor da epístola chama-o de Espírito Eterno. E ouvinte, a atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira, ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana do passado, no presente e no futuro. Podemos dividir a atuação do Espírito Santo em 3 esferas, que são: primeira esfera, no mundo. Sua atuação é visível a começar pela criação e preservação do planeta Terra. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia,
e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação num concurso concorrido, uma promoção de cargo na empresa, entre outros. Segunda esfera, no plano divino da salvação, foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. Foi o Espírito Santo quem inspirou os profetas. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é Ele que nos leva a Cristo. É o que podemos aprender em 1 Coríntios 12, verso 3. Terceira esfera, na vida humana. O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. Atos 2 registra a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre, em cumprimento da promessa de Jesus para a dispensação da igreja, registrada em João 14, verso 16. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos cristãos por meio do fruto do Espírito e das manifestações dos dons espirituais. Ei, ouvinte, desde o Jardim do Éden até hoje, Deus tem desejado a comunhão com a humanidade. Não tem fundamento a ideia de que o Espírito Santo era inativo entre os leigos do Antigo Testamento. A atividade do Espírito Santo na vida deles forma um paralelo com seu envolvimento na vida dos que ele tem trazido à salvação dentro da igreja. O Espírito transforma o coração das pessoas e também as torna diferentes. Outro paralelo existe entre a vinda do Espírito sobre o indivíduo, revestindo-o de poder para o seu cargo ou ministério, e a plenitude do Espírito Santo na igreja. Podemos afirmar que um dos propósitos da plenitude do Espírito Santo é equipar os cristãos a cumprir o ministério profético de declarar a vontade e propósitos de Deus para a igreja e para o mundo. É possível que isso envolva um comportamento em comum. Mesmo não sendo assim, receber a plenitude do Espírito é um pico de experiência emocional, física e religiosa, visando um propósito específico. Não se pode, no entanto, viver continuamente, dia após dia, nesse pináculo. A presença do Espírito Santo em nós, a partir do momento da salvação, visa manter-nos em equilíbrio, dia após dia, momento após momento, principalmente após a experiência da chegada do Espírito Santo com poder sobre nós. Eleve o seu pensamento a Deus e vamos falar com Ele em oração. Maravilhoso e eterno Deus, bendito e santo, majestoso, obrigado, meu Senhor, pelo privilégio em poder aprender sobre a Santíssima Trindade no programa de hoje. Ajude-nos a cada dia, ó Senhor, a compreender as Sagradas Escrituras. Permita, meu Deus, a ação poderosa do Teu Espírito Santo na vida de cada pessoa que necessita ter um encontro contigo. Cristo afirmou aos discípulos: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ninguém vem a mim sem que o Espírito o revele. Então, ó Senhor, permita com que a graça salvadora possa alcançar milhares e milhares de pessoas no dia de hoje. É a minha oração e o meu pedido. Peço em nome de Jesus, teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém.
E ouvinte, precisamos sempre ter em mente o termo grego Paráclitos, significa defensor, auxiliador, ensinador e ajudador. Este vocábulo é citado por Jesus 4 vezes, se referindo ao Espírito Santo. João 14, versos 16 e 26, João 15, verso 26 e João 16, verso 7. Assim sendo, temos na pessoa bendita do Espírito Santo um defensor, um advogado, um intercessor, um auxiliador, um ensinador e um ajudador. Você ouviu o programa Fonte de Esperança. Compartilhe esta mensagem com os seus amigos que também podem estar precisando de uma palavra como esta. Deus abençoe a sua vida. Se você queira receber áudios semelhantes a este, envie o seu contato pelo WhatsApp 62 98499 0001.